parte, Igor, bom dia, ela é institucional, ela é do Juninho. A segunda parte, eu não sei quando foi, a gente tem que colocar, e tu foste feliz, a gente coloca uma observação em cima do tempo real dela. Se passado 15, 20 dias, um mês, é uma situação diferente. Então, são funções, como tu disseste, são funções diferentes, oportunidades diferentes. Né? O Danilo, a oportunidade surgiu, eu tenho dúvidas, inclusive, do aproveitamento do Fabinho, tomara que ele tenha todas as condições, o Fábio colocar, mas também numa função importante onde ele possa exercer e estar competindo e reconhecidamente a seu nível de performance alto. Estou falando especificamente do Danilo, e não de uma concorrência, porque são situações e posições diferentes, como colocou. Só o Palmeiras e o Atlético, sim, eles foram informados. Não, tiveram a compreensão, né? É claro que é sempre aquela velha discussão sobre o calendário, esses conflitos, mas é uma situação ainda que a gente não consegue resolver, e quando chega a essas situações desagradáveis, sim, que a gente entra em contato com os clubes, até para pedir a permissão deles, porque principalmente nessa data FIFA, a nossa programação é de se apresentar antes do dia 30, né? Então, foi um papo bem bacana com as duas equipes, compreenderam, mas, enfim, não fica uma situação confortável pela perda aí desses jogadores importantes nos jogos do Brasileiro. Linkado à resposta anterior, elas não são assim. E elas sim nos trazem uma preparação se fosse para um, e agora para dois, porque tem no Japão um país onde recebe muito bem, onde tem eu te confesso, Kiyomi, eu tenho um pouquinho de inveja da educação de vocês. Não sinto prazer nenhum em estar falando isso, não sinto, mas eu sinto uma pitada de inveja, né? E de saber que vai ter um adversário dentro do campo extremamente difícil, que nós já fizemos de outras vezes, e que é a nossa realidade num nível técnico elevado. O Tite, Juninho, toda a mesa, Rafael Zarco aqui do Globo Esporte. Bom dia. Eu queria perguntar primeiro que você falasse um pouquinho sobre... Você convocou 3 laterais esquerdos, obviamente tem uma concorrência, mas queria que você falasse por quê. E a volta do Gabriel Jesus, que você não veio na última convocação, né? Você comentou recentemente numa entrevista, acho que foi até no Redação Sport TV, que ele estava ainda fisicamente voltando, e percebi nos últimos jogos ele saindo um pouquinho da ponta, indo mais para o centro do ataque. Queria que você comentasse um pouquinho também do Jesus, e se o Juninho puder esclarecer só sobre a apresentação dos finalistas da Champions, quando é que está prevista, jogo dia 28. Um abraço. Quer que eu comece? Da apresentação. A apresentação ela está programada para os jogadores que não jogarão a Champions para o dia 26, né, que é a chegada dos atletas na Coreia, e os jogadores que jogarão a Champions, a chegada prevista para o dia 31. O Fábio, da parte física do Gabriel. O Gabriel, eu estive lá presencialmente, assisti o jogo contra o Watford, o jogo que ele fez 4 gols, deu mais 3 assistências, uma que culminou em gol também. Ele teve uma performance física elevada, muito boa, me impressionou positivamente. Quando você assiste o jogo com o campo aberto, o campo todo, você consegue observar melhor o atleta. E eu fui até preparado para cobrá-lo, né, da sua performance física. E no dia seguinte sentei, almocei com ele, mostrei o relatório que eu tinha dele e quase rasguei o relatório na frente dele, que ele perdeu completamente o significado perante a performance dele nesse jogo contra o Watford. Assistimos ainda o César e o jogo contra o Real Madrid, ele continuou com a sua performance física elevada. Então, quanto a esse aspecto físico, o problema praticamente está solucionado. Falo da parte técnica, a evolução e uma retomada do seu melhor momento, inclusive com confiança. Da parte tática, que acompanhou, eu passo para o César, da fase ofensiva dele. Sim, o Fábio foi feliz, ele fisicamente mostrou uma melhora mesmo, taticamente também, fazendo essa função, como você bem disse,
Na fase ofensiva, a amplitude nesse jogo especificamente contra o Watford foi o Cancelo, lateral. Ele atacou esse canal, né, entre zagueiro e lateral. Foi um jogador que teve presença diária sempre que essa bola veio do lado oposto. Ele teve uma participação ativa dentro da área e fez 4 gols e 3 assistências, né? Como o Fábio bem disse aí, a gente foi para dar uma orientação, um direcionamento, e ele, dentro de campo, meio que reverteu tudo isso. Enfim, a gente acompanha, como o Tite falou, esses ajustes finos, assim, eles competem, né? É uma posição que ele tem concorrentes importantes, e a gente quer ser o mais justo possível, e essa é a nossa análise. Bom dia, Bruno. Respeitosamente discordo. Se tu olhares o Neymar hoje é um articulador. Se tu olhares o Fred, ele é um jogador que na fase ofensiva, quando se coloca 2 em amplitude, a pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. Ela tem 2 em amplitude, ele vai trabalhar dentro de uma zona ofensiva, entre linhas, e se vocês observarem aquela bola cavada que ele dá para o Neymar no jogo contra o Uruguai, que faz o gol, ele está exercendo essa função. Se tu olha no United, ele está fazendo essa função. Então, são jogadores que transitam e que têm esse componente para fazer uma composição de segundo meio-campista e estar na frente. O Paquetá foi utilizado por vezes nesse momento. Então, ele é de Neymar, ele é de Paquetá, ele é de Coutinho, ele é de Bruno Guimarães, ele é de Fred. Ele pode ser... O Dani vem com uma situação de construtor, nós não temos laterais. Eu queria ter Júnior e Leandro. Eu não tenho mais, o Ricardo... Não tem. Mas quem que tu tem? Tu tem Danilo de composição, tu tem Dani Alves, que ele é de jogador de articulação, eles trabalham no setor mais atrasado para deixar. Mas tu tem hoje Rafinha, Antony, Rodrigo, Vini e tal, tu tem os da frente, então potencializa e ajusta. Então ficam esses laterais criadores para esses jogadores atacantes e tu tenta moldar a equipe. E não fazer ela do meu jeito que eu gosto, e sim das características dele. Dito isso, tem mais jogadores, tu vê como eu citei, jogadores de articulação.